estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje será a capacidade humana, exclusivamente humana, de responder com uma atitude às exigências do sofrimento. Quando nós podemos, por ocasião de um sofrimento, fazer com que a realidade em nós mais profunda pode ter uma postura e uma atitude que de tal maneira nós podemos elevar o sofrimento para um sentido. Essa é uma reflexão que, em se tratando de ser humano, em se tratando de tantas dificuldades que ao longo da vida nós passamos, parece importante nós refletirmos, porque a tendência geral é de que nós peguemos o sofrimento e fujamos dele. Já não queremos mais nos confrontar com as dificuldades, e isso tem trazido consequências drásticas, porque nós, se não confrontamos com o sofrimento, a tendência oposta é que nós nos subjuguemos a ele, tendo atitudes muito baixas. Logo, vamos ficando cada vez mais frágeis. Isso me faz lembrar no momento em que Viktor Frankl, já prisioneiro num campo de concentração, mas muito sensível à realidade do ser humano, quando se dava conta que alguns, perante o confinamento nos holocaustos, uns se jogavam na cerca elétrica para acabar logo com aquilo, dar logo a vida de maneira baixa com o suicídio para se livrar do sofrimento. E outros não faziam isso. Se preservavam em vida apesar do sofrimento. Isso é uma coisa que interrogava muito Frankl. Ele tinha, apesar de também ser um prisioneiro, uma sensibilidade neste momento de sofrimento. Ele conta um fato curioso. Um dia ele se deparou com um corpo. O corpo de uma mulher que tinha acabado de cometer suicídio. E olhando para aquele corpo tinha um bilhete do lado dela. Era muito comum, dentro dos campos de concentração, dizia Frankl, alguns prisioneiros carregarem um pedacinho de papel e um pedacinho de lápis para escrever, sejam algumas memórias, seja um escrito qualquer intelectual, para poder, inclusive, um método para refugiar um pouco perante a dor e o sofrimento. E não diferente, essa mulher tinha do lado dela um bilhete, e Frankl ousou pegar o bilhete para ler o que estava escrito. E essa frase é uma frase que parece nos vale muito hoje para uma reflexão de elevação do espírito. E a frase dizia o seguinte: mais poderosa do que o destino é a coragem do ser humano em enfrentá-lo. Lê-se destino aqui como o peso das circunstâncias. Maior do que a força do destino para o ser humano, a força das circunstâncias, é nós sermos capazes de enfrentá-lo. E estou dizendo isso porque ali, aquela mulher, isso também chama a atenção de Frankl. Como que uma mulher que sabe disso, que o enfrentamento, a capacidade do ser humano de enfrentar o sofrimento é mais corajosa que o mero destino, e mesmo assim ela comete o suicídio? Frankl, ao desdobrar esse texto, ele fala que faltou nela o toque humano, ou seja, que em se tratando de ser humano, não basta nós sabermos das coisas. É importante que o ser humano também eleve o seu entendimento à luz dos seus valores e virtudes, onde ele possa trabalhar as informações naquilo que lhe é mais íntimo e profundo, porque senão a coisa passa de um mero saber, que é uma das coisas também que acontecem conosco. Nós sabemos de muitas coisas, às vezes até nos queixamos de saber demais e fazer de menos. E isso acontece porque grande parte das coisas que eu passo a conhecer, eu não quero elevá-las para aquilo que é próprio
da capacidade espiritual do ser humano de se colocar como livre, mas também responsável pelas suas ações. Mas, de qualquer modo, vamos ficar na frase: mais poderosa do que o destino é a coragem do ser humano de enfrentá-lo. Precisamos pensar um pouquinho nisso. Nós, às vezes, perante a vida, nos queixamos demais, fugimos demais e nos esquecemos que sim, muitas vezes a força do destino, a força das circunstâncias, o poder das circunstâncias oferece para nós alguns riscos. Mas precisamos lembrar que mais poderosa do que esse destino é a nossa coragem de enfrentá-lo. Dê uma pensadinha nisso. É uma breve reflexão. A gente se vê num próximo vídeo.